Olá, queridos, tudo bem? No último bloco, nós fechamos a ideia das orações coordenadas e passeamos assim por todas as definições do período composto. Fomos nas orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais e orações coordenadas. Além disso, fizemos muitos exercícios sobre todas elas. Agora eu quero falar com você sobre as orações que são reduzidas. Quero te explicar que conceito é esse de oração reduzida da língua portuguesa. Como você observou, nas orações subordinadas, porque quando a gente fala de redução de oração, estamos falando das subordinadas e não das coordenadas, ok? Só nas subordinadas ocorre essa redução segundo a nomenclatura gramatical brasileira. Então, o que acontece? Essa redução ocorre quando? Se você percebeu, dentro das orações subordinadas, olha o que temos. Orações subordinadas substantivas, encabeçadas por conjunções integrantes, mas eu ainda coloquei para você, quando desenvolvidas. Coloquei para você as orações subordinadas adjetivas, que são encabeçadas por pronomes relativos, quando desenvolvidas. Coloquei para você orações subordinadas adverbiais, que são encabeçadas pelas conjunções subordinativas adverbiais, quando desenvolvidas. Ou seja, o que eu quero dizer a você em outras palavras é que uma oração desenvolvida é uma oração subordinada que é encabeçada por conjunção, no caso das substantivas e das adverbiais, ou por pronome relativo, no caso das adjetivas. Quando nós falamos de orações reduzidas, a ideia é desaparecer com a conjunção, sumir com a conjunção, desfazer-se da conjunção, ok? Essa é que é a ideia. Eu sumo com a conjunção justamente para reduzir a oração. E no momento em que eu pratico essa redução, naturalmente o verbo vai assumir uma forma nominal do verbo. Em vez de ser agora um verbo conjugado, ele passa a ser um verbo em uma forma nominal, sobre as quais nós já também falamos. Infinitivo, particípio e gerúndio. Falei isso com você lá no começo do curso, quando nós estávamos falando sobre verbos impessoais, e eu aproveitei o ensejo para tratar sobre locuções verbais. Ok? Então você já sabia, e mais, você sabe, infinitivo, particípio e gerúndio, você já tem conhecimento sobre isso. Veja comigo então a tela só para nós vermos esse painel das orações reduzidas. Olha como funciona. Nós temos as orações subordinadas adjetivas, substantivas e adverbiais. São esses três tipos de orações subordinadas porque a redução ocorre na subordinação. Agora veja como acontece. As adjetivas, elas podem ser reduzidas de particípio, gerúndio e infinitivo, ok? Ela pode aparecer em todos esses formatos. Substantivas só se reduzem em infinitivo. Já as adverbiais podem se reduzir em gerúndio, infinitivo e particípio, ok? Para você que não se lembra, infinitivo, forma pura do verbo, terminada em AR, ER e R. Gerúndio, NDO, particípio, ADO, ido. Beleza? Veja só então, infinitivo, cantar, correr, partir. Gerúndio, cantando, correndo, partindo. Particípio, cantado, corrido, partido. Então veja como seriam essas formas nominais. E eu tenho isso aqui. As adjetivas podem se reduzir em quaisquer um desses formatos. Substantivas, apenas de infinitivo. Adverbiais, quaisquer um desses formatos. Ok? Vejamos a tela, portanto, e vamos analisar essas possibilidades. Eu separei por tipo de verbo. Olha só o que nós temos aí. Primeiro vamos falar só do infinitivo. Só do infinitivo. Até porque eu vou te falar uma coisa. Quando cai em prova, quando cai, eu não estou falando para você que isso aqui cai com frequência em provas, porque se eu falar isso para você eu estou mentindo. Quando cai, as de infinitivo são prioritárias, ok? Olha lá o que nós temos. É preciso cuidar da saúde das crianças. Eu poderia fazer até a seguinte associação. É preciso isso. Que você já conhece bem, não é verdade? Eu poderia até colocar assim, ó. Veja só. É preciso que o governo cuide das crianças.
é preciso que o governo cuide das crianças. Só que esse é o formato desenvolvido. Olha só, é preciso isso. O que é preciso? Isso. Oração subordinada substantiva subjetiva. Vou colocar para você aqui, ó. Oração subordinada substantiva do tipo subjetiva. Ok? Subjetiva. Esse que aqui está, você conhece, conjunção integrante. Veja que o verbo está flexionado, cuide, porque quem é que vai cuidar das crianças? O governo. Esse é o meu sujeito. Só que essa é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, desenvolvida. A ideia é justamente transpor deste formato para o outro. Professor, quando eu tenho uma oração reduzida, eu sempre consigo fazer essa transposição? Não. Existem algumas orações que elas são boas apenas quando reduzidas, assim como existem orações que só são boas quando só são boas quando desenvolvidas ou só são boas como reduzidas. Existem esses casos. Aqui é só para exemplificar de onde veio esse papo da redução. Até porque, na verdade, olha o que eu tenho aqui, ó. É preciso cuidar da saúde das crianças. Quem é que cuida da saúde das crianças? O que é preciso? Cuidar da saúde das crianças. Ou seja, não deixou de ser, aqui neste caso, uma oração subordinada, substantiva, que exerce o papel de sujeito, subjetiva. Ok? Só que ela é uma subjetiva reduzida de infinitivo. E como que eu noto essa redução por infinitivo, professor? O verbo no infinitivo está aqui apresentado. Veja que a conjunção sumiu e, além disso, eu não tenho mais quem cuide das crianças. Esse verbo aqui, inclusive, ele está com o sujeito indeterminado. Eu coloquei aqui uma mudancinha, agora que eu acabei de perceber. É preciso cuidar da saúde das crianças. É preciso que o governo cuide da saúde das crianças. Dá na mesma, dá na mesma. É só colocar aqui, se você quiser acrescentar, um da saúde das crianças. Vai dar na mesma, ok? Mas o que eu quero te mostrar é isso. A desenvolvida, a reduzida, ok? Olha para mim a letra, ó, o exemplo de baixo. Cabe aos governantes criar medidas populares. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Cabe aos governantes... Cabe aos governantes isso. Veja como encaixa. E aí você pergunta ao verbo, o que cabe aos governantes? Isso. Ou seja, quando eu percebo isso, oração subordinada substantiva, nesse caso exerce o papel de sujeito subjetiva e ela também está reduzida de infinitivo, ok? Veja comigo o próximo exemplo. Eles são capazes de criar uma nova empresa. Olha só, eles são capazes disso, ok? Mostrando a você que agora você está diante de uma oração subordinada, substantiva, de qual tipo? Essa preposição de, ela vem da palavra capazes. Capazes que é um adjetivo. Eles são capazes de algo. Ou seja, se vem do adjetivo a preposição, funciona como complemento de nome. Completiva nominal. E neste caso, olha o verbo no infinitivo, veja que não há conjunção integrante reduzida de infinitivo, ok? Próximo exemplo, fala assim, ó. João não é um menino de fazer birra nas lojas. Olha o que eu tenho. João não é um menino de fazer birra nas lojas. Analisa comigo. Quem é que não é um menino de fazer birra nas lojas? João. Esse aqui é o meu sujeito. Um menino é uma característica atribuída ao João, é o que ele não é. Ou seja, funciona como um predicativo do sujeito. E você sabe que esse verbo é um verbo de ligação. Olhe apenas para a palavra menino. Menino, morfologicamente falando, é um substantivo. Eu poderia falar simplesmente assim, ó. João não é um menino. Só que, na verdade, ele não é um menino qualquer. Ele é um menino que não faz birra nas lojas. Ou seja, ele não é um menino de fazer birra nas lojas. Perceba para mim que esse de fazer birra nas lojas é uma característica, é uma oração que possui um verbo no infinitivo que atribui característica a substantivo. Ora, meus queridos, se atribui característica a substantivo,
é adjetivo. Então veja comigo, você está diante de uma oração subordinada adjetiva, porque caracteriza um substantivo, sem vírgulas, restritiva, além disso, reduzida de infinitivo, ok? Exemplo de baixo. Apesar de estudar muito, ainda não entendo o afo. Olha só, apesar de estudar muito, ainda não entendo o afo. O que eu tenho aqui nessa minha sentença? Olha só, estudo muito, mas ainda não entendo o afo. Ou melhor dizendo, apesar de estudar muito, olha esse apesar de, eu pedi sempre a você o seguinte, memorize os conectivos. Aqui a conjunção acaba aparecendo, ok? Acaba aparecendo. Não é problema que ela apareça nas adverbiais, ok? Apesar de estudar muito, ainda não entendo o afo. Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo. Até porque veja para mim que aqui está, ó, o verbo no infinitivo, ok? Olha a próxima. Ele trabalha muito para conseguir um alto posto no setor. Ele trabalha muito a fim de conseguir um alto posto no setor. Ele trabalha muito com o objetivo de conseguir um alto posto no setor. É uma oração subordinada adverbial, indica finalidade final, ok? Oração subordinada adverbial final. Veja o verbo conseguir, que é um verbo que está no infinitivo. Logo, essa é uma oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo. São alguns exemplos, queridos. Claro, aqui não estão todos, mas alguns exemplos para você ter noção do que são essas orações reduzidas, ok? Do que são essas orações reduzidas, como elas ocorrem. E claro, você vai perceber ainda mais as questões como esse assunto cai e como ele não é difícil em provas. É difícil só quando você não considera a existência delas. Mas quando você considera, as questões ficam demasiadamente fáceis acerca deste assunto. Sobretudo, se você tiver feito um bom estudo do período composto na parte desenvolvida, que foi o que explicamos nos blocos anteriores. Por isso que eu passo por lá com muita calma, porque se aparecer uma questão sobre isso, como volto a dizer, não aparece tanto, se aparecer, você vai ter tranquilidade e sossego para responder. Isso aqui primeiro para o infinitivo, porque, como eu te disse, o infinitivo é o que aparece com maior recorrência nas provas. Vamos olhar o próximo. Particípio. Ele fala assim, ó. A fala do presidente apresentada na rádio é falsa. Atrapalhado pelo trânsito, João chegou atrasado. Olha como eu coloquei. A fala do presidente apresentada na rádio é falsa. Olha comigo. Quem é que é falsa? A fala do presidente. Esse aqui é o meu sujeito. Agora, não é uma fala do presidente qualquer. É uma fala do presidente apresentada na rádio. Ou então poderia até colocar, se fosse numa forma desenvolvida, a fala do presidente que foi apresentada na rádio é falsa, ok? Mostrando a você que essa oração tem a responsabilidade de caracterizar o substantivo fala. Logo, é uma oração subordinada adjetiva, sem vírgula, restritiva, ok? Sem vírgula, restritiva. E veja que neste caso, olha o verbo aqui apresentado. É um verbo que está no particípio, ou seja, ela é reduzida de particípio. Ok? Olha para mim o caso de baixo. Atrapalhado pelo trânsito, João chegou atrasado. Quem é que chegou atrasado? João. Esse aqui é o meu sujeito. Agora, João chegou atrasado. Ele chegou atrasado, segundo meu texto, por quê? Sabe por quê? Porque ele foi atrapalhado pelo trânsito. Ou seja, veja que eu tenho aqui uma relação de causa e consequência. A consequência é que ele chegou atrasado. Olha a oração que tem o verbo no particípio. A causa, porque ele foi atrapalhado pelo trânsito. Ou seja, meus queridos, o que eu posso dizer a você é que esta oração aqui, ó, ela é causal. Oração subordinada adverbial causal. Neste caso, reduzida de particípio.
Professor, e como é que eu faço a análise correta? Veja que é necessário uma análise semântica, causa e consequência. Como foi atrapalhado pelo trânsito, João chegou atrasado. João chegou atrasado porque foi atrapalhado pelo trânsito. E aí eu tenho um emprego dessa forma reduzida de particípio, ok? E olha a próxima, no gerúndio. Uma mãe chorando pelo filho merece nosso respeito. Quem é que merece nosso respeito? Uma mãe. Esse é o meu sujeito. Mas eu não estou falando de uma mãe qualquer. Eu estou falando de uma mãe chorando pelo filho. De uma mãe que chora pelo filho. Queridos, isso aqui, ó, caracteriza a mãe. Você sabe que mãe é um substantivo, oração subordinada a adjetiva, sem vírgula, restritiva. Neste caso, reduzida de gerúndio. Reduzida de gerúndio. Olha aqui, ó, o verbo no gerúndio. Perfeito? E olha para mim a próxima. Mesmo não tendo seguido a dieta, não deixou de ir ao nutricionista. Ele não deixou de ir ao nutricionista, mesmo não tendo seguido a dieta. Queridos, o que eu percebo aqui neste caso? Veja só, esse mesmo não tendo seguido a dieta é equivalente, porque aqui há dois verbos, professor. Como é que eu vou saber qual que é particípio, qual que é infinitivo aqui? Por que eu sei? Porque a ideia aqui é só, mesmo não seguindo a dieta. E não mesmo não seguido a dieta, ok? Então, neste caso, eu preciso olhar para o primeiro verbo. Mesmo não tendo seguido a dieta, não deixou de ir ao nutricionista. Olha o mesmo aparecendo aqui para você, ó. Mostrando para você a ideia de concessão. Oração subordinada adverbial. Neste caso, concessiva, só que reduzida de gerúndio. Como você pode perceber, a substantiva não aparece nem no gerúndio nem no particípio. Ela só aparece no infinitivo. E aí eu exemplifiquei para vocês esses casos. Isso vai ficar ainda mais nítido para você nos exercícios, porque na verdade o que eu estou fazendo para você é só mostrar como é que essa redução acontece, exemplos dessa redução. Eu te falo que a grande graça desse assunto é você perceber como ele cai em provas, ok? É a grande graça desse assunto, até porque eu não quero que você fique classificando a oração reduzida, porque se o assunto já cai pouco, imagine pedindo para você classificar a oração, ok? Cai menos ainda. Agora, o grande detalhe é você perceber como acontece nas questões. Só que antes de passar a parte das questões, que vai ficar para o próximo bloco, eu gostaria de te mostrar uma peculiaridade ainda da gramática da língua portuguesa, que são essas orações aqui, ó, as orações justapostas, ok? O que são orações justapostas, queridos? O que são orações que são justapostas? São orações subordinadas, veja que acontece somente com as subordinadas, que são introduzidas por pronomes relativos ou advérbios interrogativos. Ou seja, veja, não há conjunção ou pronome relativo. Ou pronome relativo. A gramática entende que são orações que elas vão ser introduzidas ou por pronomes interrogativos ou por advérbios de valor interrogativo. Um dos dois, ok? Eu vou ser muito honesto com você. Elias, com que frequência isso aparece em provas? Não vou falar nunca, porque nunca é uma palavra muito pesada. Mas vou dizer quase nunca, beleza? Quase nunca, porque em algum dia, em algum momento, isso já apareceu com certeza. Mas a chance disso aparecer para você numa prova é baixíssima. Mas eu estou te apresentando por quê? Porque muitas pessoas ao longo do estudo gramatical se deparam com orações, às vezes até no fórum de dúvidas isso aparece, as pessoas se deparam com orações justapostas e não sabem como classificá-las. Olha para mim, por exemplo,
o que ele fala no exemplo primeiro. Eu primeiro vou te mostrar as orações subordinadas substantivas justapostas, ok? Olha o que nós temos. Quem acredita sempre alcança. Segundo meu texto, quem é que sempre alcança? Quem acredita. Esse é o meu sujeito. Ou melhor dizendo, veja que nesse sujeito existe um verbo. Então é gramaticalmente uma oração subordinada substantiva que exerce a função de sujeito. Então ela é subjetiva, ok? E devido ao fato de ter nela este pronome aqui, ó, que é um pronome interrogativo, eu não sei quem é que acredita. Eu não faço ideia de quem seja. Qualquer pessoa que acredite sempre vai alcançar. É por esse motivo que ela é chamada de oração justaposta. É em função do vocábulo de valor pronominal que está ali. Tudo bem? Olha para mim o caso de baixo. Eu sei onde você mora. Não era para ser vora, não. Eu sei, vou colocar assim, ó. Você vai entender. Eu sei onde você mora. Queridos, olha só. Veja como é que você consegue. Eu sei isso. Eu sei isso. Mostrando a você, queridos, uma oração subordinada substantiva da língua portuguesa. Eu já ouvi pessoas dizerem que esse onde é uma conjunção integrante. Ô dó! Isso aqui nunca foi uma conjunção integrante, querido. Isso aqui é um advérbio interrogativo. Por que é um advérbio interrogativo? Eu estou dando local, mas eu não dei esse local com precisão. Esse onde não é pronome relativo, esse onde também não funciona como conjunção. Ele é um advérbio interrogativo. Até porque quem é que sabe? Eu. E quem sabe, sabe algo. Sabe o quê? Onde você mora. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, justaposta. Olha para mim o caso de baixo. Lembrem-se de quando eram crianças. Olha só, lembrem-se disso. Até porque quem se lembra de algo. Esta oração é uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Professor, mas o que acontece com essa oração? Olha o quando aqui, ó. Lembrem-se disso, de quando eram crianças. Advérbio interrogativo dando a ideia temporal. Não é conjunção integrante, não há conjunção integrante. E veja que também em nenhum dos casos eu posso classificar como oração reduzida. Por quê? Porque os verbos estão desenvolvidos, ok? Então, oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Justaposta, ok? Justaposta. Veja comigo a sequência, por favor. Vamos falar das adjetivas. Olha o que nós temos aqui, ó. Esse é um queijo de onde eu nasci. Olha só, esse é um queijo. Queijo é um substantivo. Mas não é um queijo qualquer. É um queijo de onde eu nasci. Veja que essa oração tem a responsabilidade de caracterizar o substantivo queijo, ok? Agora veja que esse onde, por que ele não é pronome relativo? Porque ele não retoma a palavra queijo. Aliás, se você percebeu, ele retoma uma informação que aparentemente é externa ao texto. Esse é um queijo de onde eu nasci. E onde você nasceu? Sei lá. Aqui nessa frase não dá para saber. É uma informação que é externa a este texto. É diferente de falar, a cidade onde moro é linda. Esse onde retoma a cidade. Agora aqui não, ok? Esse onde funciona como advérbio interrogativo. Porque ele deixa essa dúvida no ar, ok? Essa é a característica da justaposta. Oração subordinada adjetiva, sem vírgula restritiva, justaposta. Ok? Olha a próxima. Eu sei, mesmo exemplo. Repetir aqui, desculpa, gente. Desculpa. Vou apagar, esquece isso aqui, esquece isso aqui. Olha para as adverbiais agora. Você vai alcançar um bom resultado. Custe o que custar. Por que esse custe o que custar está aí, queridos? Porque olha como é que ele coloca. Você vai alcançar um bom resultado. Quando ele coloca essa forma para você, veja que ele coloca um o que aqui, ó. Eu não sei o que vai custar, entendeu? Custe o que custar. Eu não sei o que vai custar. Vai custar o empenho, vai custar a vida, vai custar dinheiro. Custe o que custar. Você vai alcançar um bom resultado. Ou seja,
Na melhor ou na pior das hipóteses, você vai alcançar um bom resultado. A gramática chama essa aqui, ó. Você vai alcançar de qualquer jeito. Chama de oração subordinada adverbial. Nesse caso, concessiva justaposta. Por que justaposta? Porque eu não sei o que vai custar, entendeu? Em função desse pronome interrogativo que foi aqui empregado, ok? Você vai alcançar um bom resultado. Custe o que custar. É como se fosse assim, ó. Apesar de custar muito, você vai alcançar um bom resultado. Mesmo custando demais, você vai alcançar um bom resultado. Então, por isso esse custe o que custar, que seria a informação justaposta. Veja que nas justaposições eu tenho uma informação que está aparentemente fora do texto. Por exemplo, aqui, ó, quando eu falo quem acredita sempre alcança. Quem é que acredita? Eu não sei. Lembrem-se de quando eram crianças. Veja para mim. Quando eu éramos crianças? Não sei. Olha só nessa outra. Eu sei onde você mora. Onde você mora? Eu não sei. A informação não sabe. Quem sabe é o emissor da mensagem, ok? Então essas são as justapostas. Agora eu vou falar para você de novo. Justaposta, professor, cai. Não vou falar nunca porque é uma palavra muito forte, mas quase nunca. Estou te mostrando por quê? Porque eu sei que você pode ter dúvidas sobre esse assunto. Já vi amigos me perguntando sobre isso no fórum de dúvidas. Estou te mostrando o que é uma oração justaposta, ok? Cai. Não vou considerar nem que cai, ok? Agora, as reduzidas caem. Então, na verdade, estou traçando para você a oposição a fim de que você conheça bem as reduzidas. E no bloco seguinte, nós vamos fazer exercícios acerca dessas reduções, ok? Forte abraço e até a próxima.